Olá galera do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. E hoje vamos falar sobre histórias sobrenaturais. O relato aqui quem nos envia é um inscrito. Sem enrolações, vamos ao relato. Em junho de 2012, quando eu tinha apenas 13 anos, minha mãe estava viajando para São Paulo. Ficamos eu, meu irmão gêmeo, meu pai. Morávamos apenas nós 4 na casa. Mas como minha mãe estava viajando, ficou só nós 3. Moramos em Montes Claros, Minas Gerais, em um município um pouquinho afastado da cidade. Então, quando foi em uma noite, me lembro que era numa quinta-feira, uma coisa começou a arrastar na garagem que ficava ao lado do meu quarto e do meu irmão. Eu, pensando que era um cachorro, abri a janela do quarto e raiei. Então parou. Mas daí a poucos segundos começou a arrastar novamente. Então eu abri a janela e raiei novamente. E parou. Mas quando eu voltava a deitar, começava a arrastar novamente. Então logo meu pai falou: "Oh, isso não é cachorro não." E eu já estava desconfiado daquilo. Então eu e meu irmão nos levantamos e peguei uma lanterna e fui abrir a porta da sala para olhar o que era, mas meu pai gritou que não fôssemos. Eu fiquei bem intrigado com aquilo e questionando. Então ele explicou que quando se trata de algo que a gente não conhece e principalmente sobrenatural, não se deve ir olhar, porque pode trazer muitos danos. Então eu e o meu irmão ficamos insistindo, mas então lembro muito bem do meu pai dizendo: "Podem ir olhar se quiserem, mas se aparecer algum neguinho assombrado aí, não vem falar que não avisei." Então apagamos as luzes. Como sempre dormimos com as luzes apagadas, voltamos a deitar. Mas por incrível que pareça, quando encostávamos a cabeça no colchão para dormir mesmo, é que começava a arrastar novamente. Então começou a bater como se pegasse uma pá e batesse num galão com entulhos. Tá, tá, tá. Foi batendo. E quando logo nós percebemos que não ia dar para dormir daquele jeito, então meu pai falou que fôssemos para o quarto dele. E quando deitamos lá, o barulho parou. Então dormimos lá. Quando foi no dia seguinte, eu fui até a garagem. Não havia nada lá. A única coisa que tinha lá perto era uma pá e um galãozinho com alguns entulhos. Então eu peguei a pá e comecei a bater no galão. Vi que reproduzia exatamente o barulho da noite anterior. Então eu peguei essas coisas e guardei num quartinho de ferramentas que tinha lá no fundo de casa. Isso numa sexta-feira. E quando fomos dormir à noite, novamente já meio desconfiados, começou do mesmo jeito, a arrastar. Porém dessa vez batia como se fosse uma madeira em uma lata vazia. Era igualzinho. Eu e o meu irmão, então, começamos a perguntar o que era, o que queria, mas só respondia batendo mais rápido. Tá, tá, tá. Logo já percebemos que era igual na noite anterior. Se ficássemos ali, não conseguiríamos dormir. Mas meu pai falou que fôssemos para o quarto dele antes que a coisa piorasse. Então, quando fomos, parou de bater e dormimos. Quando foi na noite seguinte, já no sábado, meu pai disse assim: "Esta noite vamos trazer uma cama para cá e vocês vão deitar direto aqui. Porque é só vocês virem para cá que esse negócio para de bater. Então vocês vindo direto para cá, se pelo menos começar a arrastar, nós vamos olhar isso. Nós vamos olhar isso e vamos nós 3. E por incrível que pareça, quando deitamos direto lá, não aconteceu nada. Barulho nenhum. Então ficamos dormindo no quarto, mas ele até que minha mãe chegasse. Depois que ela chegou, fomos dormir no nosso quarto e nunca mais se ouviu algum barulho na garagem. Hoje já sou um moço de 22 anos, ou seja, já se passaram 9 anos. E eu me lembro perfeitamente disso como se fosse esses dias. Se fosse hoje, eu iria olhar o que era aquilo. E ele colocou uma pergunta aqui nos comentários.
Então, alguém tem alguma explicação para isso? Seria um feitiço que alguém mandou para nos fazer mal? Ou seria um espírito qualquer que queria nos atentar? Porque nós três ouvíamos. O que pode ser? Já ouviram algo parecido? Vocês têm alguma hipótese para isso? Então, galera, se alguém gostar de deixar no comentário aí, pode deixar. Ou se por acaso tiver perguntas, pode deixar aqui. Eu vou colocar também na descrição do canal, eu vou colocar o link para que, se você tem um relato que aconteceu com você ou com algum amigo próximo, com seu pai, sua mãe, envie aqui no meu e-mail, que eu vou estar postando aqui também, para que possamos conversar sobre isso, tá bom? E até o próximo relato.